Hoje eu quero repartir com você 7 conselhos bíblicos para você ser um bom pai, um pai marcante na vida do seu filho, da sua filha, dos seus filhos. Uma das maiores bênçãos da vida de um ser humano é a paternidade ou a maternidade. Quando você se torna pai, um mundo totalmente diferente se abre diante de você. Você percebe que antes de ser pai, na verdade, você tinha uma noção muito tosca do que era o amor. Eu convido a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho com as notificações. Isso aí parece simples, mas é muito importante para o canal continuar crescendo e alcançando mais pessoas, tá bom? Então ajude-nos nisso e também compartilhe este vídeo com as pessoas para que juntos possamos formar uma rede de estudo da Bíblia. Quando você se torna um pai, quando se torna uma mãe, você passa a entender o que é o amor de verdade. Você passa a compreender o significado do amor incondicional. Você ama uma criança totalmente dependente de você, não importa os erros que ela tenha, você ama incondicionalmente. Eu chego à conclusão, nesses anos em que eu sou pai de duas lindas meninas, a Yasmin e a Lavínia, que um filho é o único ser que nós amamos mais a ele do que a nós mesmos. Isso é uma coisa muito séria, amigos, porque não é natural, diríamos assim, você amar mais alguém do que a você mesmo. Pois em relação a um filho isso acontece. Você consegue amar mais alguém, um outro alguém, do que a você mesmo. Agora, ao mesmo tempo em que a paternidade e a maternidade nos trazem privilégios, um deles entendermos um pouquinho mais do significado do amor de Deus para conosco, a paternidade também tem responsabilidades. E se você e eu não formos bons pais, pode ter certeza que no dia do juízo, Deus vai cobrar isso. Então eu quero apresentar para você algumas dicas bíblicas muito importantes, 7 dicas bíblicas para você ser um pai marcante, um pai inesquecível. E você que é mãe, esses princípios obviamente vão se aplicar a você também. Mas eu vou me dirigir especialmente aos pais por causa do Dia dos Pais, tá ok? Então, primeira dica bíblica para você ser um pai marcante é você reservar tempo para os seus filhos e ensiná-los com paciência. Este princípio nós podemos extrair aqui de Deuteronômio no capítulo 6. Você pode ter certeza que o tempo de qualidade é muito mais importante do que os presentes. Os presentes também são muito importantes. A criança se sente amada, valorizada quando ela ganha presentes, ganha brinquedos. Entretanto, nada vai substituir o tempo que você passa com seus filhos. E aqui em Deuteronômio capítulo 6 nós vemos este princípio. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, vamos ler. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Estou lendo aqui na versão King James atualizada. Veja que texto interessante. Primeiramente, as palavras de Deus devem estar no coração do pai, porque você não pode repartir aquilo que você não tem. Então você precisa passar tempo com a Bíblia. Depois você vai ensinar isso aos seus filhos com todo zelo e perseverança. E o ensino envolve paciência e perseverança. Quando você for tentado a ficar impaciente com o filho, lembre-se que você também foi uma criança um dia. A criança não vai aprender no mesmo ritmo e do mesmo jeito que você. Então não exija que o seu filho aprenda como você aprende. É insensatez fazer isso.
Você estará simplesmente imprimindo na criança a ansiedade e a baixa autoestima, porque a criança nunca vai conseguir atender às suas expectativas de adulto, ok? Então, ensine com paciência e perseverança. E aqui diz assim, ó, conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao levantares, né? Isso aqui envolve tempo, né? Para você ensinar a Bíblia para a criança, para o filho, quando estiver sentado, quando estiver andando, quando estiver deitado, levantar, é porque você está passando tempo de qualidade com essa criança. Então, dê presentes, mas lembre-se de uma coisa, o tempo que você passa com seus filhos brincando, conversando, assistindo um bom desenho com eles, isso vai ser muito mais marcante na vida dos seus filhos do que qualquer outra coisa que você fizer, do que qualquer bem material que você possa dar. Lembre-se que você pode dar o mundo para o seu filho. Isso nunca vai preencher o vazio que ele tem no coração, um espaço vazio que é reservado para você desfrutar de um tempo de qualidade com seu filho. Tá bom? Pensa bem nisso. Vamos para a segunda dica. Melhore a sua comunicação. Se você quer ser um pai marcante, né, você precisa saber se comunicar com seus filhos. Você tem que falar do jeito certo. E eu vou ler aqui para você este princípio que nós podemos extrair de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Então é muito ruim quando um pai é totalmente irritadiço, um pai que é imaturo e acaba trazendo os problemas do trabalho para casa e fica gritando, xingando os filhos. Isso não vai levar a nada. O que você vai ganhar com isso? Ah, vou educar meus filhos. Ninguém educa ninguém gritando. Você só vai ensinar o seu filho a ser um gritão também para com os filhos dele. Entendeu? Então, disciplina não tem nada a ver com grito. Depois eu vou falar mais adiante sobre isso. Mas veja, aqui diz que a ira do ser humano não produz a justiça de Deus e que por isso nós devemos ser tardios para falarmos e lento para nos irarmos. Então, respire fundo, veja se a sua crítica realmente vai ser construtiva, veja se é necessário. Tem coisas que não são necessárias ficar brigando com os filhos. Quer ver um exemplo? Quando a criança se descuida, derrama alguma coisa, quebra um copo, por que gritar com o filho por causa disso? Quando você grita com o filho porque ele quebrou um copo, sabe o que você está dizendo na mente dele? Você está imprimindo na mente dele? Que o copo, um bem material, é mais importante que o seu filho. Veja que besteira, que bobagem. Quebrou o copo, filho, na próxima vez vamos ter cuidado para isso não acontecer. E vai e ajuda a criança, dependendo da idade dela, óbvio. Se for criança pequena, é você que vai limpar. Mas se já tiver idade para isso, você ajuda ela para ela não se machucar. Para ela aprender, quando derramar uma coisa ou quebrar algo, juntar, jogar no lixo e tudo ok. Tá bom? Então não grite com os seus filhos. Não vale a pena. Quem grita não educa. Quem grita só transmite para a criança raiva, ódio, insegurança ou uma postura ditadora. E se você afastar os seus filhos de você, você não tem como ensiná-los nos caminhos de Deus. Você tem que ter os seus filhos próximos ao seu coração. E aí você pode ensinar a palavra de Deus para eles. E para eles estarem próximos do seu coração, você não pode afastá-los com gritos, ok? Com xingamentos. Então, deixa os problemas do trabalho no trabalho, em casa, o ambiente tem que mudar, ok? Terceira dica, elogie os seus filhos. Isso aqui é extremamente importante. Você sabe que a construção da autoestima de um filho depende muito da mãe, mas também depende bastante do pai. E aqui, em Provérbios 25:11, nós encontramos um princípio que podemos aplicar aos elogios, que diz assim, ó: maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Ou seja, uma palavra dita em tempo oportuno, ela é tão bonita quanto maçãs de ouro
com enfeites de prata. Você precisa aprender a elogiar os seus filhos, porque as palavras têm um poder muito grande para construir ou para destruir a autoestima de alguém. Veja esse texto aqui, ó, de Provérbios, capítulo 18, verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Por que muitos têm problemas de baixa autoestima? Porque os pais não conseguiram, não souberam construir essa autoestima através do sábio uso das palavras. Então nós temos que selecionarmos nossas palavras. As nossas palavras podem levar vida ou morte para os filhos. Né? Então nunca seja um pai ou uma mãe imatura dizendo o seguinte: você não presta para nada. Como que você vai dizer isso? Você está imprimindo na mente do seu filho, da sua filha, que ele não tem valor, que ele não pode nada. Depois vai ser uma pessoa que vai se arrastar ao longo da vida porque não vai conseguir realizar as coisas, porque os pais o convenceram, imprimiram uma crença distorcida de que ele não presta para nada, que ele não consegue as coisas. Então pare com isso, né? Elogie aquilo que tem de ser elogiado. A criança muitas vezes faz um desenho, faz qualquer coisa, coloca uma roupa diferente. Olha aqui, papai, olha aqui, mamãe. É porque ela é a necessidade dela e você tem que elogiar. Nossa, filhinha, que coisa linda, como você está linda hoje. Você tem que fazer isso. Você está reforçando a autoestima da criança e dando a ela uma estrutura psíquica saudável para ela seguir adiante na vida. Tá bom? Vamos aqui, quarta dica. Não irrite seus filhos. Tem pais, né? Desculpe aqui a franqueza, mas tem pais e mães que são muito burros, né? Eles confundem educar com irritar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você acha que irritar o seu filho você está educando? Você não está educando nada, né? E a Bíblia diz em Efésios, na verdade em Colossenses, vou ler o de Colossenses, em Efésios 6 também diz isso, mas em Colossenses 3 diz o seguinte, eu vou ler para você aqui o versículo 21, ó. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Veja, a irritação, além de trazer raiva num filho, óbvio, desanima. Desanima a criança. Vai colocando a criança ou o filho num círculo em que pode vir até mesmo uma depressão. Né? Então não fique irritando seu filho. Não tem necessidade de fazer isso. Faça brincadeiras com o filho e com a filha que eles gostem, né? Que eles se divirtam. Mas não coisas para irritar a criança, expor o filho na frente dos amigos ou coisas necessárias. Os pais têm que ser mais maduros. Nós vivemos na era da informação. Com tanta informação disponível na internet, com tantos livros sobre o assunto, nós continuarmos errando em coisas básicas, pelo amor de Deus, amigos, não pode acontecer. Tá? Então, não irrite seus filhos, tá? De uma forma desnecessária. Tem momentos que eles vão se irritar conosco porque nós vamos impor limites, ou seja, essa é uma irritação boa, diríamos assim. E a criança tem que aprender, obviamente, com o tempo, a diferenciar as coisas, né? A controlar até a própria irritação dela. Agora, não irrite seus filhos desnecessariamente, tá bom? Isso aí simplesmente vai levá-los ao desânimo e você não estará sendo um bom pai, um pai marcante, uma mãe marcante. Quinta dica, ame e respeite a mãe de seus filhos. Isso aqui é extremamente importante. Não tem como uma criança ser feliz se o pai não trata bem a mãe dela. Porque a mãe é o bem mais precioso que uma criança tem. Então, quando alguém trata mal a mãe dela, ela não vai gostar dessa pessoa, ela não vai ser feliz. Não é? Então, você quer ganhar pontos com seus filhos, quer tê-los próximos do seu coração, trate bem a sua esposa. Tá? E esse princípio nós encontramos aqui em Efésios, capítulo 5, verso 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. O tipo de amor que você tem que ter para com a sua esposa, diz o texto, é o mesmo amor de Cristo para com a igreja, ou seja, um amor sacrificial.
Da mesma forma que Cristo deu a vida pela igreja, você tem que estar disposto a dar a vida pela sua esposa, se necessário for. Esse é o tipo de amor que Deus quer que você tenha para com a sua esposa. E se você manifestar isso, se os seus filhos verem, ou seu filho, ou a sua filha ver, que você ama a mãe dele, você não tenha dúvida alguma, você estará dando uma das heranças mais importantes para o seu filho, que é uma mente saudável, uma mente tranquila, uma mente segura. Quando os pais se dão bem, a criança se sente segura. Quando os pais brigam, a criança se sente insegura, ela tem medo que os pais se separem. E aí esta insegurança vai gerando ansiedade, vai gerando transtornos de ordem emocional. Então, quer dar uma boa bagagem psíquica para os seus filhos? Ame a sua esposa. E você que é uma mulher que está assistindo esse vídeo, ame o seu marido. A melhor forma de os filhos se sentirem bem e seguros é verem os pais se amando. Eu garanto isso para você. Te falo isso por experiência, tá bom? Sexta dica. Obviamente, ensine seus filhos a amarem a Deus. Eu já li Deuteronômio 6 para você, mas eu quero aqui só pegar um princípio a mais, que você precisa ensinar os seus filhos, né, a amarem a Deus. Este é um bem, é a maior herança, diríamos assim, que podemos deixar para os nossos filhos, a fé em Deus. Porque os nossos filhos, quando não estiverem próximos de nós, mas tiverem fé em Deus, eles vão conseguir vencer os obstáculos, as dificuldades da vida, né? Vão ter alguém a quem se apegar quando não estivermos por perto. Então, ensinar a amar a Deus é muito importante. E aqui eu li para você Deuteronômio 6, né? 6 e 7, que disse, ó, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos seus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa. Então, ensine os seus filhos a amarem a Deus. Sabe qual é uma das melhores formas que tem de ensinarmos os filhos a amarem a Deus e ensinarmos os filhos a lerem a Bíblia? Seus filhos precisam ver você com a Bíblia na mão. Você entendeu? Quando os seus filhos veem você com a Bíblia na mão lendo, eles vão aprender este hábito com você. Isso é muito importante. Eu lhe pergunto, meu amigo que está me acompanhando, o que mais os seus filhos enxergam você, o que mais você tem nas mãos e os seus filhos veem? A vara? A cinta? Ou a Bíblia? A Bíblia. O celular? Será que os seus filhos veem você mais com o celular na mão do que com a Bíblia? Faça essa avaliação. E aí você pergunta, mas os meus filhos não gostam de religião. Será que você não é o culpado? Será que você não é a culpada? Então, que os seus filhos vejam você com a Bíblia na mão, com outros livros também na mão, para eles aprenderem o hábito da leitura. E quando eles forem à Bíblia, eles vão aprender a amar a Deus. Eles vão aprender a gostar de Deus. E lembre-se de uma coisa, muito da compreensão que um filho tem de Deus é por causa dos pais, sabia? Quando os pais são... os pais são a primeira imagem que a criança tem de Deus. Então, se as crianças têm um pai amoroso, uma mãe paciente, a criança vai entendendo, nossa, Deus também é assim comigo. Agora, se o pai é um grosso, é um bruto, a mãe vive gritando dentro de casa, ela não vai ter a facilidade para compreender que Deus é amor se o pai e a mãe não são amor. Ok? Então, pensa nisso. Ensine o seu filho a amar a Deus, mas primeiro, seja um bom representante de Deus em casa. E a sétima dica, saiba disciplinar. Mas, olha, eu vou dizer para você, às vezes eu me exalto um pouquinho, mas como tem pai e mãe que são burros mesmo. Não sabem disciplinar os filhos. Acham que disciplinar é gritar, é xingar, é meter-lhe um tapa. Desta forma você vai criar um bandido, não um cidadão do reino dos céus. O que a Bíblia tem a dizer sobre a disciplina? Eu vou ler aqui alguns versos para você, tá bom? Para finalizarmos esta dica. Em primeiro lugar, Provérbios 22:6 diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Ou seja, a criança vai levar com ela princípios. Então você tem que ensinar a criança, porque ninguém nasce sabendo. E como eu falei antes, o ensino envolve o quê? Paciência e de acordo com a
Deuteronômio 6, 5 e 6 na King James atualizada envolve perseverança. Então você tem que respeitar o tempo e a capacidade da criança. Agora, além disso, além de ensinar a criança no caminho que deve andar, em certos momentos você terá que discipliná-la. E eu vejo o que dizem alguns textos aqui muito importantes. Ó. Provérbios, por exemplo, 13, 24. Quem se negar a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Tem pais que não contrariam em nada os filhos, mesmo que eles estejam errados. Você não imagina o problema que você está criando para você mesmo. Tá? Tem pais que são tão imaturos que veem um filho errar contra um amigo e não mostra o erro para o filho. Você não pode fazer isso. Eu pergunto, você quer criar um bandido, um mimado ou um servo de Deus? Então você não pode ter negociação com isso. A minha mãe, por exemplo, todas as mães têm erros e acertos. E um dos acertos que a minha mãe teve foi o seguinte: a minha mãe não compactuava com os nossos erros. Se nós errássemos, ela iria mostrar que nós erramos e não ia passar a mão simplesmente porque é filho dela. Eu lembro de uma história que a minha mãe me contava da avó dela, né, a mãe do meu avô, que uma vez um irmão do meu avô fez algo ilícito e ela mesma fez questão de colocar ele uns dias na cadeia para ele poder aprender a não fazer mais. Então o pai e a mãe não devem compactuar com os erros dos filhos, né? Porque o texto diz aqui, ó, quem se nega a disciplinar, repreender o seu filho, não o ama. Então quem não ensina, quem não disciplina, não ama de verdade. É um falso amor. Pode ser uma carência absurda, mas isso não tem nada a ver com amor, tá? Um outro texto aqui importante, Provérbios 29, 17. E eu já vou lhe ensinar aqui algo sobre a disciplina para você fazer do ponto de vista bíblico, tá? Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. A Bíblia não é contra o uso da vara. Pelo contrário, a Bíblia recomenda. Mas você percebe que há alguns passos antes de acontecer uma disciplina física, tá? Você vê que antes de Provérbios falar da disciplina, falar de não tirar a vara da criança, antes em Deuteronômio 6, 5 e 6, 5 a 7, há um outro processo de ensino, né? Você ama a Deus, você aprende as palavras de Deus e você ensina, dialoga com paciência e, como disse antes, perseverança. Isso indica que a disciplina física é em último caso. Em último caso. E também não é uma coisa desproporcional. Você não pode disciplinar de qualquer jeito, porque senão você vai criar um criminoso, uma criminosa na sua casa. Eu me lembro muito bem de uma vez, eu era obreiro bíblico, né? Eu dava estudos bíblicos de casa em casa. E eu trabalhava com o pastor Wilson Geisler. O pastor Wilson Geisler, na época, era evangelista. E eu lembro muito bem a forma como ele uma vez disciplinou um dos filhinhos dele. Agora não lembro se foi o Eric, eu acho que foi o William, né? E foi muito interessante. Ele era bem pequeno. E na época, isso já faz mais de 20 anos, ele está um moço hoje, estudando lá no Centro Universitário Adventista, encontrei ele há algum tempo. E eu lembro muito bem, e aquilo me marcou positivamente, como que ele disciplinou o filho dele. O filho dele estava derrubando algumas coisas e ele falou com muita tranquilidade o seguinte: filhinho, não faça isso. E ele continuou fazendo. E aí ele falou, filhinho, você tem que parar de fazer isso, senão papai vai ter que discipliná-lo. Mas tudo com calma. E o menino continuou testando o pai. E aí ele falou o seguinte: filhinho, infelizmente, por você não ter obedecido o papai vai ter que te disciplinar. E aí ele foi, deu uma palmadinha no bumbum dele, ele chorou, resolveu o problema. Agora veja, foi todo um processo de diálogo, de paciência. E quando a disciplina foi administrada
com amor e não com raiva. Isso é diferenciado. Quando você faz isso, raramente você vai precisar fazer isso de novo, porque a criança vai entender. Então, saiba disciplinar com amor e carinho. Não use a disciplina física, a não ser em último caso. E quando isso acontecer, a criança tem que entender o porquê da disciplina. E ela tem que perceber que ela está sendo corrigida porque há um real interesse nela e não ódio dela. É burrice disciplinar um filho com raiva. É idiotice disciplinar um filho desse jeito, com ira no coração. Então seja inteligente, seja um pai de Deus, seja uma mãe de Deus e saiba demonstrar amor, até mesmo na forma de disciplinar um filho. Eu vou ler um último texto para finalizarmos, que se encontra aqui em Provérbios, capítulo 17, verso 26. Esse aqui é um outro texto importante que eu posso aplicar à questão da disciplina. Não há bom agouro em castigar o inocente, nem em açoitar quem merece ser honrado. Isso aqui é para aqueles pais burros, que eu não creio que deve existir ainda, né? Que quando um filho fazia uma coisa errada, ele disciplinava aquele e o outro que fez o certo, só para o outro não ficar rindo do outro. Que idiotice, né? Aqui diz que não é uma boa coisa, não é um bom sinal castigar o inocente e nem açoitar quem merece ser honrado. Então seja um pai, uma mãe justa, faça o que tem que ser feito. E pode ter certeza que se você seguir as dicas bíblicas, você vai ser um pai e uma mãe marcante. Você vai marcar a vida dos seus filhos. Eles vão querer ser parecidos como você. Eles vão querer fazer a diferença porque os pais deles fizeram também a diferença. Que Deus te abençoe nesse Dia dos Pais, que você seja um representante de Deus na sua casa e nunca um representante do diabo. Um abraço, que Deus abençoe ricamente a você e a sua família.